Olá, quantidade de movimento angular de uma partícula. Uma massa m, ela tem a quantidade de movimento linear, que nós já estudamos na videoaula anterior, e a taxa de mudança dela é exatamente igual à somatória de força externa que age sobre ela. Ou seja, forças são fluxo de quantidade de movimento linear. Tá? Isso do ponto de vista linear, né? Nas direções principais, né? Eu não tenho um ângulo envolvido aqui. Eu posso até ter uma trajetória curva, mas eu não estou olhando do ponto de vista de torque, de momento, né? Que é outra forma de olhar o problema. Nós podemos olhar o problema, vocês lembram lá da estática? Olhar o problema de somatória de forças é igual a zero. Era uma forma de fazer equilíbrios. Vocês até viram que esse equilíbrio aqui pode vir para o equilíbrio dinâmico. Mas lá também vocês usavam somatória de momentos em relação a um certo ponto igual a zero. Também é uma outra forma de equilíbrio utilizando uma outra propriedade física das massas em movimento. Tá? Então, o que nós observamos aqui? Que quantidade de movimento angular ela está relacionada a uma massa m que se move com uma certa velocidade v em relação a um ponto. Então, se você pegar o mv, que é o L dele, multiplicar pelo raio, tá? Tu pegar só que isso vetorialmente, né? Tu fizer assim, ó, R vetorial L, isso aqui te dá uma grandeza. Essa grandeza é a chamada quantidade de movimento angular em relação a O. Tá? Sempre o R, gravem isso, ó, sempre o R está relacionado a esse ponto aqui. Então, digamos que você resolveu mudar. Você não está mais calculando em relação a O, você optou por um outro ponto, um ponto A aqui embaixo. Né? E aí você vai ter um outro raio, obviamente, né? Daqui até lá, um outro raio. E com esse outro raio que, digamos, seja um R, um S, um raio S. Então, qual é a quantidade de movimento angular em relação a A? Você vai fazer o S vetorial, o mesmo L, porque o L não muda. O L é em relação ao sistema cartesiano escolhido. Tá? Ele está aqui fixo nessa posição. Eu podia pôr o sistema cartesiano lá? Podia, mas parado, né? Estático, parado. É o meu referencial, é o meu observador, tá? Agora, esse A, esse ponto O pode ser o A, pode ser o B, pode ser o C. Você pode ter vários pontos e você vai ter várias quantidades de movimento angular envolvidas. Então, eu deixo isso registrado, porque existe uma tendência do aluno, em geral, achar que essa quantidade de movimento sempre está associado ao ponto O. E não é verdade. Nós escolhemos o ponto de interesse conforme for conveniente para os nossos levantamentos, nossos cálculos. Fato é que nós já temos várias equações de base. Vou revisar aqui, ó. A nossa x de t lá da cinemática, tem a nossa v de t, que é o dx dt. Isso aqui tudo pode ser vetorial, tá? A nossa a de t, que é a nossa dv dt. Também vimos na cinética, outra, aliás, antes, né, nós vimos lá na movimentos dependentes, né, a equação de movimento dependente. Depende de se for um cabo, polias, engrenagens, correias. Depende do tipo de movimento, você tem uma interdependência. Então aqui também você tem várias equações de base
Para cada movimento dependente tem uma equaçãozinha de base. Tá? Lá na cinemática, segundo a lei de Newton, na cinética, segundo a lei de Newton, nós vimos há poucas aulas anteriores, nós vimos a nossa equação de base, que é a somatória de força externa menos MA igual a zero. Né? Coloco assim, porque eu gosto dessa forma, é o equilíbrio dinâmico, né? Forma de equilíbrio dinâmico. Mas é a somatória de força igual a MA, que vocês conhecem. Tá? Vimos que essa equação aqui pode ser expressa no sistema cartesiano, com fx igual a max, fy igual a may, assim por diante. Também vimos que essa equação pode ser expressa no sistema normal tangencial, né? O en e o et, né? Vimos também que ela pode ser expressa no radial transversal e assim por diante. Tá ok? E agora, aliás, também na aula anterior nós vimos um outro conceito agora, que nós vimos que somatória de força externa é igual ao nosso L ponto, ou seja, dL dt. Ou seja, é uma variação da quantidade de movimento no tempo. Isso também é uma equação de base. Nós vamos ver isso aqui mais para frente, vai dar origem a uma equação de impulso. Se você colocar aqui, vamos só fazer uma breve análise aqui. No lugar do L, você colocar aqui um delta mv2, vamos dizer que só numa direção, tá? Só em x, menos mv1 sobre o delta t, porque aqui é dl e dt, né? E aqui, vamos colocar só força externa, só para simplificar. A hora que você multiplica ali, você vai ter uma força vezes um tempo. Força vezes tempo é impulso. Do outro lado, variação de quantidade de movimento. Então, vocês vão ver que essa equação aqui vai dar origem a essa outra equação que nós vamos estudar nos capítulos posteriores, mas já dá caminho por aqui. Então, vocês têm já várias equações e agora nós vamos agregar mais uma, que é essa equação aqui, que vai relacionar não mais no linear, mas no angular. Como? Escolhendo um ponto. Aqui, por exemplo, ponto O. Não, lá no meu problema, lembra lá na mecânica 1, onde você fazia somatória de momento igual a zero, você escolheu o melhor ponto para você zerar algumas componentes, né? Então, você escolhe o melhor ponto para o teu problema. Não, meu melhor ponto é esse aqui, ponto B. Aí eu vou fazer o meu HB. Eu quero saber o quanto vale o meu HB. Ok, sem problema. Faça o seu HB, o MV não muda. O que vai mudar é o raio. Em vez de ser esse, vai ser um outro raio que vai estar aqui. Tá bom? Então, essa é a maneira que se deve observar. Então, mais uma equação associada a esse arcabouço de equações de base. É essa aqui, que a quantidade de movimento angular em relação ao ponto O é igual ao raio até este ponto, vetorial, vezes, né? Mas é um vezes a nível vetorial. Então, vetorial, massa vezes velocidade da partícula. Tanto o raio como a velocidade estão no sistema em questão. Aqui no caso, estamos no sistema cartesiano, tá bom? Então, mais essa equação. Você tinha essa aqui, agora ganhou mais uma para resolver problemas. Veja que aqui tu dá origem a 3 equaçõezinhas em x, y, z. Aqui também x, y, z. Aqui também você vai ter x, y, z. Tá bom? Por serem vetoriais. Ok. O que a gente pode observar também? Sabemos aqui que a massa m ela anda tangente, com uma velocidade tangente à trajetória. Vamos pôr a nossa massa m aqui. E por isso que a nossa mv, que é o nosso L, ele está tangente à trajetória. Esse raio que vem lá do ponto de interesse, junto com o mv, faz um ângulo φ. Tá? Se você usar o cálculo, que você já conhece, o módulo desse produto vetorial é o módulo do primeiro vetor, o módulo do segundo, vezes o seno do ângulo entre eles. Está aqui,
RMV seno φ. Tá ok? RMV seno φ. Então isso aqui é só para exemplificar, porque normalmente a gente acaba trabalhando com essa primeira equação. Tá? E por fim a unidade. A unidade é uma unidade um tanto esquisita, mas enfim, aqui está ela, ó, quilograma metro quadrado por segundo. Da onde vem? Daqui. Toda unidade vem da análise da equação. Já falamos disso. Está aqui, ó, o raio em metro vezes a massa em quilograma vezes a velocidade em metro por segundo. Então, unidade final, quilograma metro quadrado segundo. Tá bom? Sempre evidencie as unidades, né? Não coloquem respostas sem colocar as unidades. Ok? Vamos dar sequência agora com mais alguns itens sobre ainda a quantidade angular, de movimento angular de uma partícula. Só vou trocar aqui a... Então, na sequência, como é que fica a nossa equação no sistema de componentes cartesianas? Então, a equação lá de original, né, o HO é igual ao R vetorial MV. Isso aqui é um produto vetorial. O resultado dele é um vetor. Como faz o produto vetorial? De forma explícita, dessa maneira. Aqui, ó, primeira linha, o nosso IJK, os vetores unitários, os vetores principais do sistema adotado, no nosso caso aqui o cartesiano. Segunda linha, as componentes do primeiro vetor, eu prefiro colocar aqui, ó, Rx, Ry e Rz, os componentes do vetor R. E terceiro vetor, a quantidade de movimento, né? MVx, MVy e MVz. Quando você faz aqui o produto cruzado, ó, vamos fazer uma coloração vermelha. Primeiro para o que tiver... Opa, está muito espesso essa linha. Vamos dar uma afinada aqui. Primeiro para o que estiver na direção de I. Então aqui, ó, você tem Ry, M, Vz, e também na direção de I, você tem aqui, ó, Rz, Mvy. Vamos verificar na direção de I. Olha só. Direção de I, que é o x. Ry, Mvz. Ry está aqui. Mvz é essa parcela. Menos Rz, Mvy. Rz, que aqui está só como z, né? MVy. Então, coincide. Aí você faz aqui também para a direção J, vai te dar esse valor aqui, e para a direção K vai te dar esse valor. Uma observação bastante bacana que você pode olhar é que, olha, não tem componente z, né? Ó, é x com y, y com x, mas não tem nenhuma componente z aqui, ó. Por quê? Porque é o z que está sendo observado, é o eixo z que está rotacionando. Você só faz rotacional ao redor de z se tu tiver componentes nos outros dois planos. Aqui também, ó, para girar ao redor de y, eu tenho que ter componente em z com x ou x com z. Não tem nenhuma componente y. E a mesma coisa aqui, ó, y com z e z com y, para dar uma componente na direção x. Então, essa aqui é a forma cartesiana completa, né? Com todas as suas componentes, já desse produto vetorial explícito, né? Todo aberto. No plano cartesiano, se eu adotar então que eu estou no plano, né? Estou lá no sistema de coordenadas, x, y, z. Vamos fazer mais caprichadinho aqui, ó. X, y, x e z. Tá? Esse aqui eu vou eliminar, não vou usar esse eixo, esquecer dele e vou trabalhar só no plano. Então, se eu não estou andando sobre esse eixo, a minha massa não tem nem componente, não vai ter nem raio, ó, o Rz vai ser igual a zero.
Outra coisa, a velocidade na direção z vai ser igual a zero. Então, quando você zera a Vz e o Rz, ó, some esse Hx aqui. Quando você zera o Rz e o Vz, some o Hy. Então essas duas parcelas desaparecem, fica só o Hz. Por isso que está aqui, ó, sobra apenas mrx vy menos ry vx. Lembrando aqui que rx, ry, rz é a mesma coisa que o x, y, z. Tá bom? Então, no plano cartesiano x, o, y, eu tenho essa simplificação. Isso aqui é mais uma curiosidade, tá? Nós não vamos nos aprofundar nessa questão aqui, tá bom? Então vamos avançar agora. Plano cartesiano. Agora nós estamos aqui no plano de coordenadas polares. Tá? É um sistema bastante interessante. Tá? Nós fizemos exercício sobre coordenadas polares, né? Coordenada polar é aquela que você tem aqui as componentes, ó, na direção do raio e na direção transversal, que é a direção de crescimento do θ, né? Aqui você tem a componente Eθ e aqui você tem a componente E raio, né? Radial transversal. Então a partícula tem velocidades nessas duas direções aqui e o raio aqui está, ó, é desde a origem do sistema até o ponto de interesse. Tá ok? Então quando nós trabalhamos nesse sistema, essa equação aqui ela pode ser escrita dessa forma. Por quê? Ora, aqui está, módulo do primeiro, que é esse aqui, é o raio, está aqui o raio. Módulo do segundo, mv, que é esse aqui, está aqui, ó. O módulo dele é o mv, né? E o seno do φ, seno do ângulo entre eles, esse ângulo φ. Então aqui vai dar rmv θ. Rm Vθ, porque V seno de φ vai me dar esse cateto oposto aqui, ó, que é na verdade o meu Vθ. Então, você só está decompondo essa velocidade numa componente ortogonal aqui, né, perpendicular ao raio, que é o que comumente nós fazemos quando nós queremos calcular momento, calcular torque, a gente acaba decompondo uma das componentes para que seja perpendicular ao raio e pronto, faz o cálculo. Então está aqui, ó, é outra maneira de expressar o Rm Vθ, tá bom? Aqui embaixo tem outra forma de expressar, porque o Vθ, na verdade, ó, a gente pode voltar um pouco nos nossos estudos, né? O Vθ é quem? É o raio vezes o θ ponto. Né? Ou R ômega. Tá aqui, ó. Aqui existe uma variação do θ, é o θ ponto. Então, o R vezes esse θ ponto me dá o Vθ. É outra maneira. Então, nós pegamos aqui, passamos por esse filtro e obtemos essa aqui. Ó. Vamos analisar. O nosso HO continua o mesmo. A nossa massa continua lá. O raio, um deles está aqui e o outro está lá. Ó, R θ ponto. Está aqui, ó. Tá? Pegando isso aqui, multiplicando por Rθ ponto, você obtém essa equação. Então, são curiosidades, né, que nós temos para serem avaliadas aí no plano em coordenadas polares. Tá? Não vamos também nos aprofundar muito nisso, mas é bom que vocês tenham isso em mente para possíveis necessidades futuras aí. Tá? Vamos dar sequência, vou trocar. Lá na análise da segunda lei, na sua forma básica, né, nas questões lineares, nós fizemos a taxa de variação da quantidade de movimento linear no tempo. E chegamos à conclusão que o nosso L ponto era igual à somatória de forças externas. Estão lembrados? Aqui também. Se a gente fizer o H ponto, fizer a derivada do H no tempo, o que é que ele vai nos fornecer? Né? Qual é o paralelismo que existe aqui?
Tá? Vocês vão ver que é muito similar, né? Um trabalha com linear, força, o outro trabalha com angular, momento. Né? Então, tá, até aqui já está deduzido para nós, vamos fazer a nossa análise. Lembra que o nosso H ponto em relação a O, vamos escrever ele aqui novamente, H vetor, né, em relação a O, é o nosso raio vetorial MV. Por favor, nunca invertam isso aqui. Se você colocar MV vetorial R, você estragou a equação, né? Você inverteu o sentido do vetor HO. Tá? Produto vetorial, a ordem dos fatores altera o produto. Tá? Então, derivada do primeiro, está aqui, R ponto, vamos marcar em vermelho. Vetorial o segundo, está aqui, ó, também não me inverta, nós já estudamos isso aqui. Mais o primeiro, está aqui R, vetorial derivada do segundo. Ora, a derivada de M, a massa é constante. Aqui nós estamos trabalhando com uma partícula M. Na cinemática não tinha massa. Agora aqui na cinética da partícula só tem uma massa M e não varia essa massa. Tá? Vamos carregar essa ideia sempre, né? Até o final da disciplina aí, né? Tu tem que saber enquadrar o teu problema naquilo que a tua equação fornece. Para o nosso caso, uma massa constante. Então, derivada de MV é MV ponto, porque M é uma constante. Tá, ok? Aí o que nós observamos? Que o R ponto, na verdade, é a própria velocidade V. Esse R, ele dá a posição da partícula no tempo. Vamos pegar aqui e fazer rapidamente com um traçadinho, né? Tem aqui a origem do problema, a nossa origem. A partícula está aqui, a nossa massa M. E esse R, ele está falando R aí, na verdade é o vetor posição. Opa, vamos mudar de cor. É o vetor posição dessa partícula. Tá? É o nosso R. Então é ele que está variando. Então uma hora ele vem para cá, vem para cá, vem para cá. Ou seja, ele está variando. O R vai variando, vai variando, vai variando. Então se eu tirar a derivada dele, nós estudamos isso lá nas aulas de cinemática, que a derivada, né, o delta R sobre o delta T é o meu V. Né? Quando isso aqui tender, claro, o V médio, né? Quando isso aqui tender ao limite, quando o delta T tende a zero, eu vou ter o V instantâneo. Né? Então lembrem aqui, esse R aqui é a nossa velocidade. Vamos tirar aqui essas anotações. O MV permanece, o R está aqui e MV ponto. Se tu tirar a derivada do V ponto, é a aceleração. Tá? Ok. E esse termo aqui, ó, vamos pôr aqui em laranja. O que é que remete isso para vocês? Produto vetorial de vetores paralelos. A direção é a mesma. O sentido não importa. O fato é que tem mesma direção. Então, produto vetorial de vetores paralelos vale zero. Né? Vetor nulo. Então, aqui, isso aqui tudo fica zerado. Sobra apenas R vetorial MA. E o que é o MA? Vocês estão lembrados que é a somatória de força externa menos MA igual a zero ou igual a MA. Ou seja, esse termo aqui, na verdade, é a somatória de força externa. E eu tenho agora meu HO. Opa, vou melhorar esse bichinho aqui. O HO igual a R vetorial somatória de força externa. O que é R vetorial F se não é momento? Como eu tenho uma somatória de força, eu vou ter aqui uma somatória, na verdade, de momentos. Então, esse termo aqui, ó, espera aí, aqui faltou ponto, né? Esse termo aqui, ó, é a somatória de momentos. Podia até pôr externo aqui, eu não vou pôr para não carregar muito a simbologia, mas momentos em relação ao ponto O. Podia ser em relação a outro ponto? Poderia, em relação ao ponto A, ao ponto B, tá? Aqui está sendo feito em relação ao ponto O.
Então, o somatório dos momentos em relação a O é igual ao H ao ponto. Está aqui, ó. Faço esse paralelismo aqui, ó. Faço essa análise, ó. No angular, vamos destacar aqui, no angular você tem somatória de força igual a taxa de variação da quantidade de movimento linear. Desculpa, no linear, né? E no angular, a taxa de variação da quantidade de movimento angular é igual à somatória dos momentos. Tá? Então, momento está para a taxa de mudança da quantidade de movimento angular e força está para a taxa de mudança da quantidade de movimento linear. Tá ok? Então, são coisas paralelas, sempre vocês vão ver isso na física, né? Tu tem o linear, tu tem o angular, essas coisas elas andam muito próximas, a distância delas geralmente é o raio, né? Vamos fazer aqui, pegar uma simbologia, né, de uma curvatura sendo analisada com raio R e um ângulo θ aqui, né? Um ângulo θ. Então, você tem aqui o comprimento de circunferência, o ângulo aqui θ, mas no comprimento da circunferência é r θ. Lá no angular é o θ ponto, que é a velocidade angular. Aqui é o r θ ponto, que é a velocidade linear. Digamos que essa partícula está se movendo aqui, né, numa velocidade v e tem um θ ponto aqui, né? Aí você pega, por exemplo, aqui no angular é o momento, aqui no linear é a força. Então, a hora que se sai daqui para lá, se multiplica por R. Aqui tu tem a força e lá tu tem o momento. O que você fez daqui para lá? Você multiplicou por R. Né? Aqui é invertido, né? Se multiplica daqui para lá o R, mas daqui para lá é o R. O que mais que nós podemos trazer à tona? Posição, comprimento, a aceleração é outra bem bacana também, né? Aqui é o R θ 2 pontos e lá é θ 2 pontos. Isso aqui é o nosso alfa, isso aqui é o nosso ômega, né? Vocês devem lembrar disso aí. Isso aqui é a nossa velocidade tangencial, isso aqui é a nossa aceleração tangencial, né? Então vejam que a distância entre um e outro sempre é o raio, tá? Não necessariamente uma trajetória circular perfeita, né? Mas uma trajetória curvilínea, né? E aí você olhando do ponto de vista parado lá no sistema linear ou do ponto de vista de escolher um ponto de análise, ponto A, ponto B, ponto C e assim por diante, tá ok? Então essa aí é a taxa de variação da quantidade de movimento angular, tá bom? Temos mais? Aqui ainda, dentro de movimentos curvilíneos, nós vamos complementar o estudo da cinética para o sistema polar. Afinal, nós falamos há pouco sobre os movimentos analisados do ponto de vista de quantidade de movimento angular, né? Então vamos concluir aquela análise da cinética do ponto material para o sistema polar. Já vimos para o cartesiano, I, J e K, né? Já vimos isso. Já vimos lá para o normal tangencial, onde você tem o EN e o ET. E agora, nessa pequena aula, nós vamos ver essa equação da segunda lei no sistema, vamos pôr aqui em vermelhinho, sisteminha bem bacana, o E radial, ponto e vírgula, E transversal. Já falamos um pouco sobre isso em aulas anteriores, mas vamos deixar bem claro nesta aula. Então aqui uma trajetória qualquer da partícula está se movendo numa trajetória curvilínea. Existe um ponto aqui de análise, ponto O, um ângulo de crescimento aqui, né, onde o nosso, vou até colocar aqui o nosso vetorzinho unitário aqui e o nosso vetorzinho unitário aqui. Pode ser posto aí sem problema algum, é só para dar direção e sentido, né? Tá aqui e tá aqui. Então aqui é o nosso E θ
e aqui é o nosso ER, tá bom? Somatória de forças nós fazemos nas direções principais, em X, em Y e Z, em normal, em tangencial, aqui também, em radial e transversal. Então, somatória de força na direção radial é MA radial e o mesmo para o transversal. Força transversal, MA transversal. Só que lembrando que a aceleração radial, nós já estudamos lá na cinemática, é dada por essa soma aí, ó. Esse é o AR. Onde esse R dois pontos é a variação do raio, né, na segunda ordem, ou seja, é a aceleração. Esse R θ ponto ao quadrado aqui nós já estudamos, refere-se à nossa força centrípeta. Vocês veem que nós não colocamos a força centrípeta como força, nós colocamos como aceleração dentro da equação de equilíbrio. Por isso, quando você olhar um problema que tiver força centrípeta, não queira pôr a força centrípeta, existe uma aceleração centrípeta. E é ela que nós vamos colocar aqui, ó, tá? Na direção transversal você tem esses termos aí, a θ, tá? R θ dois pontos é o nosso R alfa. Falamos agora há pouco na transparência anterior, né? Você tem uma aceleração angular vezes um raio te dá uma aceleração transversal, ou seja, uma aceleração linear. E do outro lado, já comentei isso anteriormente, que você vai mudando o raio e você vai saindo de regiões, né? Tu está lá em cima no raio e tu vem aqui embaixo, perto do centro de giro, né? Aqui, aqui, aqui. Tu sai de altas velocidades e vem, por exemplo, a baixas velocidades. Você vai diminuindo o raio, por exemplo, e aí você vai ter que ir freando essa partícula, porque ela está muito alta a velocidade. Quando ela vem para o centro, tem que ser freada. É essa aceleração aqui é aceleração de frenagem. Ou o contrário, se você vai daqui para lá, se o teu R ponto for positivo, você sai de baixas velocidades tangenciais e vai para altas. Então você tem que acelerar essa partícula. Ela está subindo aqui, você tem que ir empurrando ela para ela ganhar mais velocidade. Ela aumenta os níveis de velocidade, tá bom? Então, também já tinha explicado isso daqui. Então, aí você trabalha dessa forma com essas duas equações. Nós vamos resolver um exercício ainda nessa sequência de transparências, onde vai aparecer esses termos aqui para um problema completo. Ok? Vamos dar sequência então a conservação da quantidade de movimento angular. Nós já estudamos a quantidade de movimento angular, conhecemos a sua equação de base, aqui está ela, ó, R vetorial mv é igual a HO. Fizemos a expansão dela para o cartesiano, daí fizemos a expansão dela para o polar, comentamos sobre que a taxa de variação da quantidade de movimento angular é igual à somatória de MO, tudo isso está bem frisado já. Mas, quando ela se conserva? Obviamente, ela vai se conservar quando não houver taxa de variação. Né? Quando esse HO ponto for igual a zero. Né? Não estou falando que o HO é zero, estou falando que a sua variação é nula, daí ela se conserva, fica constante. Tá ok? Então, se o HO ponto for igual a zero, significa que a somatória de momentos externos é nula. Veja bem, não estou falando que a somatória de força externa é nula. Estou falando que a somatória de momento externo é nula. Então, com isso, né, com essa questão, nós chegamos a isso aqui, ó, conservação da quantidade de movimento angular. HO ponto igual a zero. Ou seja, o HO é constante. Se a sua taxa no tempo é nula, então ele é constante no tempo. Se é 0, fica sempre 0. Se é 10, fica sempre 10. Se é 20, fica sempre 20. Ok, então nós temos essa equação aqui, ó. R vetorial mv igual a HO, que é igual a uma constante. Em um movimento sob força central com HO constante, pode-se escrever. Isso aqui eu já vou complementar, mas antes eu queria enfatizar o seguinte, ó. Pode ter duas situações onde o HO vai ser constante. Onde você não tem nenhuma força aplicada externamente, né? Ele vai se manter constante a vida toda.
ou aonde você tem forças, mas essas forças são forças centrais. A força resultante acaba sendo central. Então, os dois casos levam a uma conservação de quantidade de movimento angular. Por que a força central conserva? A explicação aqui está. Ó. Vamos destacar bem. Olha, aqui está o raio. Né? Ele parte aqui do centro de giro, vem até aqui. Ó. Aqui você tem o raio. Tá? Aqui está a tua força. Na hora que você vai fazer aqui o momento, né? O que é momento? Né? O momento, o vetor, é o que? É o raio vetorial, a força F. A hora que você vai fazer isso aqui, se esses dois são paralelos, vai dar um vetor nulo. Então, a força existe, mas o momento não existe. Então, essa é outra condição de conservação de quantidade de movimento, né, sobre uma força central. Então, isso também é possível de nós termos aí, tá bom? Esses dois casos, ou não tem força aplicada, ou a força que existe é central. Numa questão agora, onde o HO se conserva, onde ele é constante, o que nós podemos escrever? Se eu tenho uma trajetória aqui, ó, uma trajetória curvilínea, tu tem a tua massa M aqui, no instante 1. Aí no instante 2, a tua massa M já está aqui na frente. Né? Digamos, só tem a força central, tá? Aqui tem a velocidade V dela, vamos chamar aqui de V1. E aqui tu tem, vamos botar um raiozinho mais bacana aqui, ó. E aqui, não gostei desse raio, vamos mudar de cor aqui. Vamos colocar esse raio aqui. E vamos colocar outro raio aqui. Aqui. Então, aqui tu tem um R1, aqui tu tem um R2, tá? Vamos voltar a cor e vamos colocar aqui, ó. Aqui tu vai ter um V2. Opa. V2. E a massa continua a mesma, a massa M. Então, se as forças que existirem forem forças centrais, vamos colocar ela aqui. Digamos que aqui tem realmente uma força de atração. Ela pode até variar com o tempo, não tem problema, mas ela aponta sempre para o centro. Tá bom? F1, F2. Como ela sempre aponta para o centro, ela não tem capacidade de alteração do HO. Tá? Ela mexe na velocidade, ela altera a velocidade, mas ela não altera a quantidade de HO. E aí você diz que o H1, né, vamos colocar aqui, vamos usar o verdão aqui, ó. Você diz que esse H1 ele se conserva e fica constante ao longo de toda a trajetória e ele é igual a um H2, tá? Então você pode ter essa outra equação, né? Você pode escrever o seguinte, que o H1 é igual a um H2, né? E se depende das condições, você pode escrever outras igualdades, né? Aqui você pode escrever para esse movimento, né? Então fica R1 vetorial M V1 é igual a R2 vetorial M V2. Né? Aí você conhecendo o raio 1 e o raio 2 e conhecendo o estado inicial, você localiza o final. É possível fazer isso sem maiores problemas, tá bom? Isso aqui chama-se conservação de quantidade de movimento angular e ela acontece quando não tem força ou quando a força é central. Ok? Agora sim, nós vamos para um exercício para finalizar a aula. Mas esse exercício eu vou talvez colocar num vídeo separado. Só um pouquinho, já vou decidir aí. Aqui está o exercício então. Esse problema é um problema onde nós temos um bloco deslizando sobre uma haste, mas não de qualquer maneira. Ele é puxado em direção ao centro por esse cabo, conforme essa haste rotaciona ao redor do centro. Esse movimento aqui de rotação é bem estipulado, aqui está, θ ponto.
né? Isso aqui está num plano horizontal. A coordenada desde o centro até o bloco nós chamamos aqui de R. O tambor aqui, ó, tem um tambor que vai enrolando o cabo, ele tem um raio B. Esse cabo aqui é inextensível, tá? Conforme ele vai enrolando, ele vai puxando o bloco. Esse bloco B tem uma massa M. Vamos colocar aqui um pouquinho maior aqui. E vamos definir aqui o verdinho. Então, esse bloco tem massa M. E o que mais que nós temos de informação? Basicamente é isso. Então, o que está pedindo do problema? Expresse a tensão T desse cabo em função de MRB θ ponto. E também a força Q que o braço exerce sobre o bloco em função dessas grandezas, como se essas grandezas fossem conhecidas. Então vamos separar aqui as grandezas que o problema nos dá. Ele nos dá a massa M do bloco, nos dá o raio que vai ser variável no tempo, mas enfim, nós vamos deixar em função dele. Nos dá o raio do tambor, é importante porque ao enrolar o cabo no tambor, ele vai tracionar aqui esse bloco. E também nos fornece que o movimento dessa haste é constante no ângulo, né? Ele vai girando constantemente, sem variar. Tá? Então, que tipo de problema que é esse? É um problema de cinemática? É um problema de dinâmica? Eu vou precisar trabalhar aqui com quantidade de movimento angular? Qual é o tipo de problema? Veja, essa força aqui, ela é uma força central, né? Se eu apelasse aqui para uma análise de quantidade de movimento angular, eu até poderia fazer, né? Isso aqui vai dar uma trajetória meio elíptica aqui, ó. Isso aqui vai fazer isso aqui, cada vez mais perto do centro, chega uma hora que está no centro, né? Mas nós não vamos utilizar esse método. Vamos trabalhar com a segunda lei e nas componentes radial transversal. Como que faz isso? Primeiro, nosso sistema é um sistema polar, está bem definido aqui. O raio vai variando, então melhor não escolher normal tangencial, porque você não vai conseguir expressar todas as variações. Vamos escolher o radial transversal, que é o polar. Então, o eixo horizontal do polar aqui está. O centro de análise, aqui está ele. O ângulo ele cresce daqui para lá, então nós já podemos colocar aqui o nosso vetorzinho unitário na direção do movimento. Tá muito fininha essa nossa reta aí, né? Ainda tá fina, vamos puxar mais aqui, isso. E também um vetorzinho unitário na direção do raio crescente, tá? Os dois são os nossos vetores unitários. Então aqui é o ER, crescente raio, e aqui o nosso E θ, transversal ao raio. Então está tudo bem definido. E quando eu fizer a segunda lei de Newton nesse sistema de coordenadas, quais são as direções de balanço de força, direções de equilíbrio? Lá no cartesiano era x, y, z, no normal tangencial era normal tangencial. Aqui vai ser radial transversal. Então, nós vamos escrever aqui embaixo E radial, E transversal, só para lembrar das equações. Então, somatória de forças na direção radial é igual a M vezes o A radial. Volta lá nas aulas, eu vou colar aqui, ó, o A radial é o R dois pontos menos o R θ ponto quadrado. Nosso R dois pontos menos o R θ ponto ao quadrado. Tá? Lembrem que nós vimos isso aqui anteriormente e verificamos que o R dois pontos é a taxa de mudança do raio no tempo. Simples assim. E o R θ ponto quadrado é o efeito da aceleração centrípeta, que ele existe, né? Então ele tem que estar presente. Veja que quando se trata de efeito centrípeto, não bote força, bote aceleração. Tá? Senão você vai confundir, você vai querer botar força do outro lado, vai virar uma bagunça. Não faça isso, coloque aceleração centrípeta. Aqui está ela, R θ ponto quadrado.
E na direção do... queria fazer aqui, mas não vai dar. Vou puxar um pouquinho para cima, para a gente deixar essa parcela aqui. Isso aqui dá para a gente sobrescrever, ó. Vamos sobrescrever aqui. Isso. Então, na direção transversal, vou ter somatório de forças na direção transversal igual a M aceleração transversal. R θ 2 pontos, que é o nosso R alfa conhecido, né? Falamos disso nas aulas anteriores, mais 2R ponto θ ponto. Tá? Quem é esse R ponto θ ponto? É aquele efeito de que você está numa região de maior velocidade, está vindo para uma região de menor velocidade, tem que ser freado, né? Então essas taxas aqui é que definem essa frenagem ou aceleração. Se tu sai de menor raio para maior raio e você está indo para uma região de maiores velocidades, então tem que ser acelerado. Ok. Então podemos prosseguir aqui com nossos balanços, porque são eles que vão propiciar o cálculo da tração T no cabo e da força Q. Veja que a tração T no cabo, vamos pôr aqui uma força, vamos usar o verdinho para isso. Você corta o cabo aqui. Nossa, tá difícil essa. Tá muito fraco. Vamos botar mais espesso aqui. Você corta o cabo, com isso você faz aparecer aqui uma tração T. Tá? Tu tá isolando o teu sistema, tá? Você tá cortando aqui, ó. Aqui, tá fazendo, opa, acabei cortando onde eu não devia, né? Aqui, você corta aqui em cima, digamos, o cabo, daí vem e tá isolando. Você passa lá dentro da superfície, contorna tudo, isola o bloco da haste. Quando você cortou o cabo, você colocou a força T. Quando você isolou o cabo da haste, você você deixou uma força de lado, então você tem que fazer ela presente. Eu vou colocar ela aqui, ó, no sentido positivo do transversal, tá? Eu não sei que lado que ela vai dar, pois nós vamos fazer o cálculo dela, mas digamos que ela está aqui no sentido positivo. Então a nossa Q, que é uma das incógnitas a ser determinada, tudo bem? Então isolou aqui o teu sistema, tem o T e tem o Q. Agora, o T ele está relacionado com qual equação? Com a equação radial. O Q? Com a equação transversal. Então lá vai você em busca deles. Vamos escolher aqui uma coloração. Vamos trabalhar com o verde para o radial, né? Então, começando aqui na direção radial. Então, na direção radial eu tenho essa equação. Vou repeti-la para maior clareza. É igual a M vezes o R 2 pontos menos o R θ ponto ao quadrado. Tá bom? Somatória de força na direção do raio. Isso aqui não está na vertical, isso aqui está no plano. Tá? Tá no plano. Nessa direção radial só tem a força de tração T. Não existe atrito aqui na barra, não existe atrito com o ar, então só tem o T mesmo. Então, menos T. Por que menos? Ora, porque está contrário ao vetor unitário radial. Né? Igual a M. R 2 pontos. Veja bem, o raio está variando? Tá. Mas esse raio ele está variando de que forma? Olha lá. O tambor fixo de raio B puxa o bloco em direção a O com a velocidade B θ 0 ponto. Claro, θ 0 ponto é a velocidade de rotação. É justamente a velocidade que o cabo vai enrolando. Então, eu vou ter uma puxada aqui, uma velocidade de puxada, vou pôr em azul. Uma velocidade de puxada, V radial. Vamos colocar aqui embaixo para clareza, né? Opa. V radial é o B do tambor, que é o raio do tambor, vezes o θ 0 ponto. É como ele está sendo enrolado, é a variação do ângulo sobre o raio.
e você tem o quê? Velocidade, né? Raio vezes R ômega, velocidade. E aí você tem então a taxa de variação. Quem que é o VR? Não é nada mais, nada menos do que o R ponto. Tá? O R ponto. Só que cuidado, essa velocidade é para o centro, então falta aqui um sinal. Tá? Vou até dar uma melhoradinha aqui. Vou dar uma ajeitada aqui para a gente ter uma coisa um pouquinho mais clara, né? Então, a velocidade na direção radial é menos b θ 0 ponto, que é igual ao r ponto. Tá? Mas isso aqui é constante, ele não varia, o θ 0 ponto se mantém constante. Portanto, esse valor aqui é nulo. Então, zero para ele aqui. Menos r θ ponto ao quadrado. O raio faz parte do problema, é um r dt. Nem vou pôr o dt aqui para não complicar. Vou deixar só o r. Vezes o θ ponto. Θ ponto é constante, né? Ele vai mudando o ângulo com esse mesmo θ 0 ponto ao quadrado. Então, nós chegamos à conclusão que a tração no cabo é igual a m vezes r vezes θ 0 ponto ao quadrado. Essa aqui é a primeira resposta procurada. Vamos colocar aqui em vermelho, destaque, né? Vou destacar aqui em vermelho. Tá? Que seria esse aqui, ó. Aí, esse é o nosso T, tá bom? Agora vamos em busca do Q. O Q, ele vai aparecer aonde? Na transversal. É nessa somatória aqui. Então, nós vamos mudar de cor. Vamos pegar aqui o magenta. E eu tô sem o fone, eu vou colocar o fone aqui. Demorei, ver que estava sem fone, né? Mas vamos colocar. Em magenta, então, vamos lá. Agora é transversal. Vou colocar aqui. Transversal. Então, repetindo a equação, somatória de força na direção transversal é igual a m vezes r θ 2 pontos mais 2r ponto θ ponto. Né? E vamos analisar essas grandezas. Forças na direção transversal, só tem essa força da barra sobre o bloco. Não tem mais nada agindo. Então, aqui nós colocamos o Q no sentido positivo do E θ. Tá? Então, vamos colocar o Q. Pelo que eu estou percebendo, como esse bloco vem em direção ao centro, a força aqui é de frenagem. Eu vou ter que segurar o bloco, porque ele está vindo para regiões de menor velocidade. Então, o Q vai dar negativo, tá? Eu estou escolhendo para lá propositalmente. Então, o Q igual a nossa massa m vezes o raio não muda, muda no tempo, mas é uma grandeza que vai ficar em função dela, e o θ 2 pontos é zero, né? A taxa de variação do ângulo é constante, então aqui é zero, então esse termo desaparece, mais 2r ponto. Quem é o r ponto? É como muda o raio, ele está puxando em direção ao centro com a velocidade do raio, VR. VR é menos b θ 0 ponto. Então, aqui, ó, menos b θ 0 ponto. Vezes ainda θ ponto, que é constante, é igual a θ 0 ponto. Né? Então, nós chegamos à nossa equação para força Q. Veja que vai dar negativo aqui, né? Isso aqui zerou e ficou menos 2 m, podemos colocar aqui o nosso b, θ 0 ponto, sendo essa a nossa força Q procurada. Tá? Vamos enfatizá-la aqui. Né? Então, ficou Q igual a menos 2mb θ 0 ponto. Tá ok? Deu realmente negativa, mostrando que o Q é no outro sentido. O bloco está indo para o centro e ele deve ser freado e não acelerado.
Tá ok? Espero que tenham atingido o objetivo, né? Façam de novo aí as revisões, as anotações e bons estudos. Vamos nos falando nos próximos vídeos aí. Um abraço.